Tudo bom, pessoal do sexto ano? Gente, quero fazer aqui com vocês uma revisão de geometria de alguns assuntos que vão ser super importantes para a prova dessa semana, ok? Seguinte, coisinhas importantes que vocês precisam lembrar. Eu vou usar aqui o papel mesmo, a folha. Não vou usar a lousa digital porque eu não tenho tanta habilidade assim, me perdoem. E assim eu acho que a gente consegue ter um melhor aproveitamento, tá certo? Seguinte, o que você precisa lembrar? Primeiro, a gente precisa lembrar as notações. Então, o que é isso? Como que eu escrevo na geometria, por exemplo, quando eu quero me referir a um ponto? Né? Então, quando eu falo de um ponto, eu vou utilizar, pessoal, letras maiúsculas, certo? Então, por exemplo, ponto A, ponto B, ponto C, ok? E se eu me referir, por exemplo, a retas, aí eu vou utilizar letrinhas minúsculas. Então, por exemplo, o A, o B, o C, ok? Letrinhas minúsculas, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma reta, vou desenhar aqui a minha reta, ok? Então, eu, por exemplo, vou colocar um ponto nessa minha reta. Aqui, por exemplo, ó, fiz uma marquinha de ponto, vou chamar esse ponto de ponto A. Vou usar a letra maiúscula. E aí vamos dizer que eu vou chamar a minha reta de reta A também. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou usar a letra minúscula, certo? Então, quando eu me refiro à reta, então toda esta reta, eu chamo ela, por exemplo, de A, de B, de C, tanto faz a letra. E um ponto eu vou usar sempre a letra maiúscula, beleza? Isso é uma questão. Segundo ponto, vamos trabalhar ideias de ângulos. Por exemplo, quando eu coloco um ponto entre um lugar qualquer de uma reta, eu vou dizer que eu tenho um ângulo. Olha só, vou fazer aqui um pontilhado. Eu vou dizer que isso daqui é um ângulo raso, certo? Ou seja, é um ângulo de 180 graus, certo? Então, um ângulo raso, certo? Bom, outra coisa, vamos supor agora, vou mudar aqui o meu papel, vou fazer duas retas, certo? Vou fazer duas linhas, vou colocar uma mais assim na diagonal, ok? E uma outra aqui também na diagonal, certo? Vou dar nomes para essas retas, então, por exemplo, vou chamar essa aqui, que vem todo esse período de reta B. Então, vou usar a letrinha minúscula B para representar toda essa linha aqui, certo? E vou usar, por exemplo, a letrinha C para me referir a toda essa linha aqui, certo? Bom, o que a gente precisa prestar atenção em relação a esse tipo de desenho? Olha só, por exemplo, a reta B e a reta C, elas se cruzam aqui nesse ponto, certo? Nesse lugarzinho aqui elas se cruzam, ok? Eu vou, por exemplo, dar um nome para esse ponto, lembrando que tem que ser em letra maiúscula, vou chamar, por exemplo, esse ponto de ponto F. Então, coloquei aqui ponto F, certo? Então, eu tenho a letra Bzinha, né, o B pequenininho, para representar esta reta, a letra C minúscula para representar esta outra reta, e elas duas se cruzam no ponto F, certo? Como que eu posso escrever isso no matematiquês da vida? Eu posso dizer, por exemplo, que a reta B, ela se intersecta, ela se cruza, ok, com a linha C. Mas onde? Então, B, né, esse Uzinho aqui de cabeça para baixo, onde? Aí eu vou colocar igual e entre chaves eu vou colocar, por exemplo, a letra F grande maiúscula, que significa esse ponto. Então, aqui eu fiz a notação matemática desse desenho aqui, dessa representação. Então, a linha B, ela cruza, ela
passa por cima, né? Você pode usar esse pensamento, em cima da linha C, onde? No ponto F, ok? Isso é uma questão importante. Então, elas são linhas que se conectam, linhas que estão congruentes aí no caso. O que mais a gente precisa saber, por exemplo, em relação a este desenho? Se a gente olhar esse desenho aqui, por exemplo, eu posso dizer, pegar aqui uma canetinha verde, que aqui, ó, eu tenho um ângulo. Aqui eu tenho outro ângulo. Aqui eu tenho outro ângulo e aqui eu tenho outro ângulo, ok? Por exemplo, este ângulo aqui, se a gente olhar para ele, né, eu vou colocar esta linha C aqui, numa posição que fique mais ou menos reto aqui pra gente, certo? Imagine aqui essa linha C. E aqui eu tenho um ângulo que, se você olhar para ele, ele é um ângulo de inclinação menor que 90 graus. Portanto, a gente chama esse tipo de ângulo agudo. Ok? Então, agudos são os ângulos que são menores. Eu vou usar o matematiquês aqui também, ok? Eles são menores que 90 graus, certo? Em compensação, se eu pensar neste outro ângulo aqui, eu vou usar aqui, por exemplo, um cor-de-rosa. Eu tenho outro ângulo aqui, olha só, que é um ângulo nitidamente maior que 90 graus. Então, ele é um ângulo que a gente chama de ângulo obtuso. Ok? Portanto, ele é maior que 90 graus, certo? Então, esse tipo de coisa a gente precisa também para a prova dessa semana, certo? Então, você precisa saber reconhecer se um ângulo, ele é, por exemplo, um ângulo raso, né? Quando ele tem aqui, né? Eu tenho um ponto sobre uma reta apenas, né? Aqui no meio, então, entre este pedaço aqui e este outro pedaço, eu tenho a formação de um ângulo de 180 graus, portanto, um ângulo raso. E se eu tenho o cruzamento de duas linhas, certo? Eu vou ter ângulos que podem ser agudos ou obtusos, ou ainda um ângulo, só focar, vamos webcam, ela tá meio maluca, eu ainda posso ter um ângulo do tipo reto, certo? Eu vou desenhar aqui para vocês, vou pegar uma outra folha, tá difícil de focar, focou. Eu vou, por exemplo, pegar uma outra folha para fazer para vocês aqui a representação de um ângulo reto. Lembrando, pessoal, que um ângulo reto, certo? Ele é um ângulo de 90 graus, ok. Sujei a minha folha aqui de canetinha vermelha, parece até sangue, mas não é, canetinha vermelha mesmo. E aí, o que acontece? Para traçar, eu posso usar, por exemplo, para fazer direitinho, eu posso usar um esquadro, eu posso usar um compasso, eu posso usar um transferidor. Eu não vou cobrar de vocês, por enquanto, isso na prova, certo? Os desenhos. Então, aqui agora mesmo também eu vou usar o meu olhar mesmo, o bom senso, para fazer um ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui eu tenho, por exemplo, duas linhas, ok? Eu tenho a linha, vamos dizer, inventar um nome aqui. Vamos supor que eu tenho a linha D e a linha E, certo? A D é tudo isso e a E é tudo isso. Elas se cruzam, portanto, elas são congruentes. Então, aqui eu vou chamar, por exemplo, de, sei lá, P, por exemplo. E aqui eu tenho entre essas duas linhas um ângulo de 90 graus. Então, 90 graus, que é o que a gente chama de ângulo reto, ok? Então, aqui eu tenho um ângulo, vou escrever aqui nesse pedaço, um ângulo reto, que é igual 90 graus. Então, ele não é nem menor nem maior, ele é igual, certo? Beleza? Então, isso é um detalhe. O que acontece aqui que a gente pode ver também? Por exemplo, se eu tenho essas duas linhas que formam juntas, né, na intersecção entre elas, um ângulo de 90 graus, eu posso dizer duas coisas a respeito dessa linha. Eu posso dizer, por exemplo, que esta linha aqui, pegar uma caneta azul, por exemplo, a linha E, eu vou usar aqui o matematiquês, ok? O E, ele cruza com D.
Gente, tanto faz eu ter dito, por exemplo, que o D cruza com E, tá? A ordem aqui dos tratores não altera o viaduto, ok? Então, o E e o D se cruzam, se encontram onde? Aí eu coloco igual, abro a chave e coloco o ponto P, certo? Só que além disso, eu posso dizer também que E e D são linhas... Vocês lembram disso? São linhas perpendiculares, ok? Então eu posso dizer assim, usando um T, uma espécie de T maiúsculo de ponta cabeça, eu falo que E e D são perpendiculares, ou seja, entre elas o cruzamento é resultado 90 graus, tá bom? Então eu posso dizer isso ou isso, certo? Isso daqui é mais genérico, porque eu posso usar essa notação para qualquer tipo de cruzamento, e aqui somente quando eu tenho 90 graus nessa intersecção entre as duas retas, ok? Bom, outro tipo de reta, né, de linhas que se cruzam ou que não se cruzam, né, no caso das relações entre as retas, são, por exemplo, as linhas que são paralelas. Eu vou usar aqui a régua mesmo, certo? Para fazer duas linhas paralelas, eu vou usar a largura da minha régua. Então, por exemplo, aqui fiz esta reta e embaixo vou fazer essa outra reta, certo? Elas são paralelas. Então, aqui vamos dar um nome também, né, para vocês gravarem bem que a nomenclatura deve ser feita com letras minúsculas. Então, por exemplo, aqui eu tenho a reta, vamos chamar de F, e a reta G, ok? Fzinho e Gzinho. Essas duas retas, elas são paralelas, certo? Como que eu posso escrever no matematiquês isso daqui? Então, eu posso escrever, por exemplo, que, ó, vou pôr aqui um pouco mais para cima, eu posso dizer que F e G, né, vou escrever as duas primeiro, elas são barra, barra, ou seja, isso significa no matematiquês que F é paralelo a G, ok? Que essa linha aqui é paralela a essa outra, ok? Um outro jeito de escrever isso daqui seria o seguinte, eu posso dizer que F encontra G... Peraí, gente, encontra G? Não, né? Não encontra, porque uma característica das retas paralelas é que elas nunca se encontram. Então, se elas nunca se encontram, quando eu coloco isso daqui, F se encontra, né? F cruza G, onde? Aí eu vou abrir o meu parênteses, perdão, a minha chave, e aqui eu vou colocar um vazio, ok? Então, eu posso representar que duas linhas são paralelas desse modo também, ou seja, se elas nunca se encontram, elas só podem ser paralelas, ok? Bom, além disso, o que mais? Então, o que a gente viu aqui? Vamos voltar para ficar bem claro. Então, quando eu tenho um ponto, eu uso letra maiúscula, quando eu tenho uma reta, eu uso letra minúscula, certo? A gente tem alguns ângulos que são rasos, né? Os ângulos... alguns ângulos não, né? Um ângulo que é raso, que é o de 180 graus, alguns ângulos que são agudos, que são menores de 90 graus, os que são obtusos, que são maiores, são esses mais abertos. A gente tem também o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, certo? E voltando aqui, né, o cruzamento, essa intersecção aqui de duas linhas, ela acontece em um ponto determinado. Quando isso acontece, a gente tem a criação de um ângulo entre essas linhas, certo? Na verdade, né, a gente pode dizer até que temos 4 ângulos aqui, ok? Mas quero que vocês foquem, por exemplo, em um deles, ok? Eu sempre vou ter a formação de ângulos quando linhas se cruzam. Quando elas se cruzam, eu posso dizer desta forma. Então, a linha B, no caso, ela cruza com C, onde? No ponto F. Uma outra relação que que acontece é a relação entre as linhas paralelas. Então, entre as linhas paralelas, o encontro nunca acontece, certo? Ele é vazio, ele é inexistente, ok? Então, F e G são linhas paralelas, portanto, o encontro entre elas acontece onde? Em lugar nenhum, beleza? Bom, última coisinha que é importante também para a prova de vocês é o seguinte, eu vou dar um outro exemplo aqui. Vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer um monte de linhas aqui,
para fazer a relação entre elas. E eu gostaria que vocês prestassem atenção em algumas questões. Por exemplo, ó, vou fazer aqui mais duas linhas que são paralelas. Vou fazer aqui, por exemplo, ó, uma linha aqui que é perpendicular. Mas aí, por exemplo, eu vou colocar uma outra linha aqui diagonal, certo? Um exemplo. Tá certo? Ó, eu vou lembrar vocês que eu preciso usar letras minúsculas para chamar as linhas. Então, essa retazinha A, aqui, por exemplo, eu vou chamar de B, aqui, por exemplo, vou chamar de C, e essa última vou chamar de D. O que acontece? Quando elas se cruzam, nós temos a formação de pontos. Então, eu vou dar nome a esses pontos também. Então, por exemplo, aqui, ó, temos um cruzamento. Eu vou usar letras de nomes diferentes para não dar confusão. Então, aqui, por exemplo, eu vou chamar de E, maiúsculo, ok? Aqui vou chamar de F, aqui vou chamar de G, aqui vou chamar de H, e aqui eu vou chamar de I, por exemplo, certo? O que a gente tem aqui? Tem muita coisa que dá para a gente estudar de geometria, né? Não vamos estudar tudo que esse desenho pode gerar para a gente ainda, ok? Mas por agora, o que a gente precisa perceber? Por exemplo, primeira coisa, vocês precisam lembrar que quando duas linhas se cruzam, a notação disso, ok? É o nome da linha, o nome da outra e o ponto onde elas se cruzam, certo? Por exemplo, então o que eu posso dizer? Alguns exemplos que eu posso dizer sobre esse desenho aqui. Então, eu posso dizer, por exemplo, que D, ó, vou usar essa linha aqui como referência, que é a linha D e a linha B, elas se cruzam onde? Ó, a linha B tá aqui, a linha D é tudo isso. Elas se cruzam a B e a D no ponto F. Então, entre chaves, eu vou colocar o F. Certo? Eu posso, desse desenho, por exemplo, ver outras coisas, né? Então, isso aqui a gente já tinha feito, foi só uma espécie de revisãozinha. Que mais? Eu quero que você perceba, por exemplo, isso daqui, ó. Vou pegar um lápis de cor aqui para fazer mais bonitinho. Imagina aqui agora. Isso aqui é um ponto, isso aqui é outro ponto, ok? Tem alguns pontos de encontro. O que eu tenho aqui? Esses pontos, você lembra que quando eu tenho dois pontos em uma reta, eu tenho o que a gente chama de segmento de reta, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, eu vou pegar essa linha aqui, ok? Que agora, só esse pedaço, eu não vou pegar todo o B, certo? Só esse pedacinho aqui. E eu vou pegar também este pedacinho aqui. Eu não vou pegar a linha A inteira, tá certo? Eu peguei só esses dois segmentos de reta, certo? Eles formam entre eles um ângulo, você consegue visualizar? Eu vou fazer aqui com a canetinha verde. Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos um ângulo, certo? Que é, no caso, do tipo agudo, beleza? O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, como que eu posso escrever isso, né? Como eu devo escrever isso? Então, o E... Ó, vou colocar aqui o E, né, o ponto E grande, e vou colocar um chapéuzinho, uma colchete em cima dele, certo? Na verdade, isso aqui é representação de ângulo, ok? Ou seja, eu vou marcar que eu estou falando do ângulo E. Só que, se eu só coloco E, é só o ponto E. Para ficar um ângulo, eu tenho que estabelecer relações. Então, por exemplo, que ângulo é esse? É o ângulo formado entre o segmento F, E e G. Ou seja, este ângulo aqui, ele é agudo. Ok? Então, por exemplo, por que eu escrevi assim? F, E, G. É esse segmento aqui, o segmento F, E, G. E aí, eu vou colocar o chapéuzinho aqui, no caso, no E, porque eu me refiro a este ângulo, certo? Agora, e se, por exemplo, eu quisesse me referir a este outro aqui, ok? Eu vou fazer aqui um ângulozinho com a canetinha rosa. Por exemplo, aqui, ó. Ok? Se eu me referir a esse ângulo, aí eu já vou escrever diferente, ó. Eu vou escrever E, G e H. Ok? Então, ó,
EGH. Este ângulo aqui, certo? Dessas duas partezinhas, desses dois segmentos de reta, do segmento GH e do segmento GE. Aí, o que eu faço? Já que eu me refiro ao ângulo que está em G, eu coloco o chapeuzinho no G. E aí, no caso, este ângulo aqui em questão, ó, este ângulo aqui, ele é, no caso, um ângulo obtuso. Gente, eu não vou fazer todos, tá? É só para vocês terem uma ideia mesmo. E aqui, por exemplo, ó, se eu for fechar essa figura, que na verdade, não sei se vocês visualizam, eu tenho aqui uma figura que a gente pode chamar de trapézio, ok? Mas, por exemplo, se eu quiser me referir agora a este ângulo aqui, olha só, por exemplo, ao ângulo do F. Eu poderia me referir a esse aqui, tanto faz, tá, gente? Eu escolhi esse aqui. Então, este ângulo aqui, ele é um ângulo do tipo reto, ok? Mas ele é reto em que segmentos? Então, eu tenho que colocar, por exemplo, E, F, H. Só que agora, ó, o chapeuzinho, né, a marcação do ângulo está no ponto H. E ele é, no caso, um ângulo do tipo reto, certo? Então, eu preciso que vocês prestem atenção nessas questões de notação, certo, gente? Então, de novo, né, lembrando da notação, quando a gente coloca o chapeuzinho em cima da letra maiúscula, que significa que representa o ponto, eu vou marcar onde está o ângulo. Então, qual ângulo? Por exemplo, né, ó, por exemplo, aqui eu vou pegar pegar uma canetinha, ó, vou pegar uma canetinha azul aqui, e eu vou, por exemplo, pintar esse triângulo, ok? Ó, pintei aqui esse triangulinho, certo? Esse triangulinho, ó, ele é formado pelos pontos I, H e G, certo? Então, por exemplo, este ângulo aqui, ok? É um ângulo de que tipo? É um ângulo reto, tá? Então, aqui é um ângulo reto. Eu poderia escrever G, H, I, certo? Que é um ângulo reto. Uma coisa que é importante vocês notarem é que tanto faz, tá? Eu escrever, por exemplo, I, H, G. Não alterem nada. Nesse caso, eu teria a mesma coisa, eu me refiro ao mesmo ângulo. Não importa se o meu caminho foi I, H, G ou G, H, I, certo? Por enquanto, isso não importa. Só vai importar lá mais na frente, quando a gente estiver trabalhando com vetores, tá certo? Mas por enquanto é isso. Beleza, pessoal? Então, o que a gente precisa lembrar? A diferença, por exemplo, entre uma linha paralela, né, entre linhas paralelas, entre linhas que são perpendiculares, se a formação é de um ângulo reto, de um ângulo agudo, de um ângulo obtuso, ou ainda, por exemplo, de um ângulo raso, que é esse daqui, quando a gente tem apenas um ponto no meio de uma linha reta, certo? É isso, eu espero que vocês arrasem na prova, beleza? E a gente se vê aí na próxima semana, beleza, pessoal? É isso, beijo, tchau, tchau!